Desde o final de 2019, o mundo enfrenta o coronavírus. A nova pandemia chegou a praticamente todos os lugares do mundo e, devido às suas características, nos obrigou a ficar dentro de casa. Com isso, vários setores da economia respiram com a ajuda de aparelhos, e com o entretenimento não seria diferente. Vários filmes foram adiados e nós vamos comentar todos eles nesse vídeo. Lembrando que eu vou falar sobre os filmes que foram adiados, mas também pretendo comentar as séries e suas possíveis datas de retorno. Vamos começar então com os filmes da Marvel. A produção que estava mais próxima da data de estreia era Novos Mutantes, que já se tornou basicamente uma piada das adaptações de histórias em quadrinhos. O filme tá atrasado o quê? 3, 4 anos? É claro que nesse período rolou o acordo entre Disney e Fox, o filme foi regravado, reeditado, é basicamente o processo de fazer 2 filmes, mas bem na hora que a produção chega nas mãos da Marvel, a Casa das Ideias se vê obrigada a adiar a produção e ainda não temos uma nova data de estreia definida. A mesma coisa acontece com Viúva Negra, que estrearia em maio, também foi adiada e não tem nova data de estreia. Parte dos fãs iniciou um movimento para que os filmes fossem liberados no Disney Plus, mas os produtores afirmam que essas produções foram criadas para serem apreciadas nas telonas, e os fãs merecem ter a experiência completa. Sem falar que o serviço ainda não está disponível em vários lugares do mundo, então essa não parece ser uma opção viável, pelo menos por enquanto. E por falar em filmes que foram feitos para as telonas, Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha 1984, usou o mesmo argumento para defender o adiamento. A Warner até chegou a cogitar lançar o filme nas suas plataformas digitais, mas no final das contas, a sequência de Mulher Maravilha ficou agendada para 14 de agosto de 2020. Será que a data vai continuar de pé? Aí você deve estar se perguntando, se a Warner redefiniu as suas datas de estreia, por que a Marvel não faz a mesma coisa? Bom, se o lançamento de um filme está agendado para uma data específica, é por uma série de fatores que foram estudados muito tempo antes do filme sequer ficar pronto. Então, com certeza foi analisado o comportamento do público-alvo, o período em que o público está mais propenso a consumir aquele material específico, até o clima entra nessa equação. É uma série de fatores envolvidos em que você não pode simplesmente falar, poxa, não deu para lançar em março, vamos reagendar para outubro? O mais lógico a se fazer é reagendar o lançamento para uma janela semelhante, em que você vai ter as condições propícias para que seu filme renda tão bem quanto renderia na data original. A Marvel tem o histórico de planejar cada um dos seus passos, então eu acredito que mesmo os filmes que ainda não sofreram com os adiamentos, em algum momento também terão as suas estreias reconsideradas. Velozes e Furiosos 9, por exemplo, estrearia em abril desse ano, mas foi adiado para maio de 2021 porque a Universal entende que esse é o período ideal para atingir o seu público-alvo. Se a Marvel quiser fazer a mesma coisa, Novos Mutantes e Viúva Negra terão de ser reagendados para mais ou menos a mesma janela do próximo ano. Assim, esses filmes estreariam depois de Os Eternos e O Mestre do Kung Fu, atrapalhando todo o agendamento do estúdio. Então eu acredito que o que vai acontecer é uma espécie de engavetamento, em que os filmes vão empurrando as suas datas de estreia um pouco mais pra frente. As gravações do filme do Shang-Chi, por exemplo, também já estão adiadas. Entrando um pouco no universo das animações, Scooby, que mostrará a origem de uma das duplas mais icônicas dos desenhos animados, estrearia em maio, só que não tem mais data definida. Mesmo o caso de Minions 2, a origem de Gru, só que no caso dos Ajudantes Amarelos, o filme ainda estava em produção e teve de ser paralisado por conta da quarentena. Por falar em animações, uma adaptação em live action que tá deixando muita gente curiosa é Mulan. Apesar das mudanças controversas para muita gente, o objetivo da Disney era justamente agradar o mercado cinematográfico chinês. O filme estava agendado para estrear em março e, apesar de ainda não ter uma nova data de estreia definida, os produtores garantem que chega às telonas ainda em 2020. Assim como 007 Sem Tempo Pra Morrer, irmão. Não, só Sem Tempo Pra Morrer. O filme seria lançado em abril, mas teve sua estreia adiada para novembro. O interessante é que era quase uma tradição os filmes do James Bond estrearem sempre em novembro, mas esse ano o estúdio decidiu tentar algo diferente.
curiosamente, por causa dos adiamentos, a data de estreia voltou para a ideia original. Continuando ainda na pegada de filmes de ação, Missão Impossível 7, Matrix 4 e Uncharted também foram adiados e ainda não tem data de estreia definida. Esses 3 filmes ainda estavam em estágio de produção ou pré-produção, no caso de Uncharted ainda tá no estágio de duvido que esse filme vá sair, mas também tiveram que parar tudo. Outros que estavam em pré-produção foram afetados e consequentemente também devem ter as suas datas de estreia adiadas são o live action de A Pequena Sereia, Peter Pan e o Andy, eu confesso que nem sabia da existência desse filme, só fiquei sabendo porque vi ali na lista de adiados, e os reboots de Esqueceram de Mim e Querida Encolhi as Crianças. Ainda no clima de nostalgia, a estreia do novo Caça-Fantasmas, que será estrelado por Finn Wolfhard e trará o elenco original de volta para a franquia, também foi adiada pela Sony, que também adiou Morbius. O filme que traria Jared Leto no papel do vampiro vivo, o inimigo do Homem-Aranha, estrearia em julho deste ano, mas foi adiado para março de 2021, mesma janela de estreia de Caça-Fantasmas. E não podemos nos esquecer dos filmes de terror. A Lionsgate adiou a estreia de suas produções por tempo indeterminado, e entre elas estão Espiral, filme estrelado por Chris Rock que levará adiante o legado da franquia Jogos Mortais, A Escolhida, uma mistura de terror com ficção científica que mostra uma mulher negra e bem-sucedida acordando repentinamente nos tempos da escravidão, e Run, um thriller psicológico estrelado pela brilhante Sarah Paulson no papel de uma mãe bizarra. Tínhamos 2 filmes com o envolvimento do Guillermo del Toro e que também acabaram adiados. O primeiro é Espíritos Obscuros, dirigido por Scott Cooper e que mostrará um garoto sendo atormentado por uma antiga lenda folclórica. O outro é Nightmare Alley, que traz em seu elenco nomes como Bradley Cooper, Cate Blanchett e retoma a parceria do diretor com Ron Perlman. Apesar de ser um filme sombrio, o del Toro já garantiu que vai trabalhar com temas mais reais e crus, diferente da violência fantasiosa e sobrenatural com a qual o seu nome é mais associado. E pra fechar a nossa lista, um dos adiamentos que mais me doeu, porque a gente estava muito perto da data de estreia nos cinemas, que é Um Lugar Silencioso 2. Pra mim, Um Lugar Silencioso foi uma das maiores surpresas no gênero nos últimos anos e eu tava muito ansioso pra ver como essa história ia continuar. Infelizmente, vamos ter que esperar um pouco mais e a gente não sabe por quanto tempo, já que não tem data de estreia redefinida, pra saber como a produção continua. E aí, qual filme você tá mais ansioso pra assistir? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Na hora que ele chega nas Marvels, e por falarem, foi reagendada para Novos Mutantes e Viúva Negra terão de ser reagendados mais ou menos. Continuando ainda na pegada de filmes de ação, Missão Impossível 7, matado por um...